Bom dia, cavaleiros e damas, terceiro ano do Colégio Ângulo. Vamos hoje para mais um debate sobre os temas de redação do Enem. Como eu já havia dito para vocês, em aulas anteriores, nós já conversamos muito sobre isso. Não há pretensão de adivinhar o tema do Enem. O nosso objetivo sempre foi e sempre será nos preparar para a redação do Enem. Parar, pensar nas estruturas básicas, nos caminhos que poderíamos tomar para determinado tema e não ficar aqui tentando fazer bola de cristal. Esse não é o objetivo. O objetivo principal é que nós estejamos bem preparados para qualquer eventual tema que venha aparecer na prova do Enem. E hoje a gente gostaria de discutir um tema bastante importante. Aí só uma dicasinha aí, nós temos o Praticando na apostila 4, na página 57, todos os exercícios, tá, pessoal, dessa parte, que é a questão do suicídio. Hoje em dia a gente sabe que é um tabu, infelizmente, o número de suicídios no Brasil é um número alto, um número relevante, significativo. Tanto é que tem um CVV, um Centro de Valorização da Vida, que tem sempre ali o seu 188 para atender as pessoas por telefone, para conversar com as pessoas. E eu vejo que o grande problema do suicídio é o tabu de não conversar sobre. Essa semana mesmo, conversando com uma aluna na aula online, ela me falou assim, olha, Cris, não seria perigoso trazer um tema como esse, já que tem muitos jovens que podem ter a tendência ao suicídio, trazer um tema como esse pode levantar a ideia. Por muito tempo, trabalhou-se com esse tabu, de que era melhor não falar sobre. Quanto menos falar, melhor, porque ninguém fala, ninguém não dá ideia, vamos dizer assim, tipo, não vamos dar ideia ruim, Mas ao contrário, hoje a gente sabe que não. É preciso falar sobre, é preciso discutir sobre, porque existem ali muitas implicações, muitos sofrimentos, muitas dores que estão ali embutidas, e às vezes, principalmente o jovem, o adolescente, ele acha que é só ele, Então ele acha que é só ele que está passando por aquela fase, só ele que está passando por aquele sofrimento, E aí nesse quesito de ele achar que é só ele está passando por aquele sofrimento, só ele está passando por aquele quesito, aquela dor é só dele. Qual que é a tendência? Que ele se recolha, que ele não fale sobre, E aí quando a família percebe, quando os amigos percebem, o ato já está feito, o sofrimento já está feito. Esse é o grande problema. Então, quanto mais, ao contrário, a campanha do Setembro Amarelo, ele fala justamente disso. É preciso falar, é preciso conversar, É preciso permitir que os jovens falem sobre, que os adolescentes falem sobre, Porque quando a gente varre o problema aí para debaixo do tapete, a tendência é piorar, a tendência é fazer com que o sofrimento aumente, Então é muito importante que a gente pare para pensar nesse tema, porque a gente discuta esse tema. Então a gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, o 188, o Setembro Amarelo, aproveitar essa campanha do Setembro Amarelo para levantar essas discussões. E ainda vejo um grande problema que hoje em dia, não estou falando que mal das redes sociais de maneira alguma, mas as redes sociais hoje em dia mostram muito a questão das pessoas muito felizes. Todo mundo, ninguém divulga nas redes sociais que está triste, que está deprimido, que está com problema. Então, às vezes a pessoa fica ali vendo as redes sociais, o que ela percebe? Que só ela tem problema. Está todo mundo feliz e só ela que está com problema. Então, também é um fator a ser pensado, a ser avaliado. A proposta de redação é a seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, vocês já sabem essa estrutura, com a modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para prevenir o suicídio entre os jovens no Brasil. Então, palavra-chave aí seria, que maneira, quais são os meios que nós temos para prevenir
para tentar evitar ou para minimizar, né, a questão do suicídio entre os jovens, ou seja, entre essa faixa etária, né, jovens e adolescentes, apresentando, lógico, uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né? E aí nós temos alguns textos motivadores aqui, um texto 1, né? Ele traz alguns dados para a gente, né? Depois leiam aí com atenção esses dados, essas informações aí, que são importantíssimas, né? Ele fala que cresce o número de suicídios entre jovens no Brasil, né? Então esses números aí, ele fala do mapa da violência, né? Então ele faz alguns comparativos. Então esses dados aí são muito importantes. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó. É como se o suicídio se tornasse invisíveis por serem um tabu sobre o qual mantemos o silêncio. Então, a palavra-chave que eu chamo a atenção para esse texto, o silêncio. Os homicídios são uma epidemia, mas os suicídios também merecem atenção porque alertam para um sofrimento imenso que faz o jovem tirar a própria vida, né? Então aqui, uma palavra-chave desse texto 1 para mim, a questão do silêncio, ou seja, o silêncio dos dois lados, o silêncio daquele que sofre e o silêncio de quem tem consciência desses dados, da gravidade do problema e prefere não falar sobre o assunto. No texto 2, né, ele fala aqui do mês de setembro, que eu comentei com você sobre o setembro amarelo, e aí ele traz para a gente alguns detalhes que são importantes, né? Apesar de ser uma das principais causas de morte em todo o mundo, ela pode, em boa medida, ser prevenido, né? Então, lembrei que a palavra-chave é prevenção, né? Então, para tanto, é importante conhecer os 3 principais fatores ligados ao comportamento. Então, chamando atenção aqui para o tema, então, olha, os 3 pontos fundamentais: a presença do transtorno mental, a sensação de estar sem saída e o acesso aos meios letais, né? Então isso é fundamental a gente parar para pensar nesses 3 problemas. Hoje em dia, ainda, infelizmente, as pessoas têm muita vergonha de falar sobre depressão, sobre transtorno bipolar, né? Então as pessoas acham que ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo é coisa de doido, e não é, né? É importante que as pessoas tratem dos seus dilemas, dos seus problemas pessoais, né? E muitas vezes a pessoa não tem com quem falar, não tem com quem dividir, e aí fica aquela sensação de não tenho saída, né? E aí a gente acrescenta um outro dado grave, né? Que infelizmente ainda tem no Brasil, que é a questão do acesso aos meios letais, o acesso a vários venenos, muitos deles proibidos, mas ainda a venda ilegal, né? É um mercado ilegal que ainda é fomentado, que ainda existe, infelizmente, né? Então ele fala aqui que é partir desse tripé, né? De que as pessoas têm essa sensação de estar sem saída, de que a pessoa tem a sensação de ter acesso a esses meios legais, a questão do tratamento, né, da importância do tratamento. Aí ele fala que a gente precisa elaborar algumas estratégias, né? Então, aumentar o esclarecimento da população. Aí é bacana que ele já traz aí, de uma certa forma, um caminho para a proposta de intervenção. Oferecer esperança, aí de novo, né, o centro de valorização da vida. Restringir o acesso aos meios letais, né? Então, o banimento de muitos pesticidas tóxicos, de muitas barreiras em pontes. Tem muitos caminhos aí que podem ser utilizados, muitas estratégias que podem ser utilizadas para minimizar a questão do suicídio, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, nós trouxemos, né, alguns cartazes, né? Então tá aí, olha, do Sindipol, né, do sindicato, aí pra gente tem aí, ó, é preciso agir e prevenir, né? E aí fala do Centro de Valorização da Vida, que presta um serviço gratuito de prevenção ao suicídio, ligando lá no 188, né? Ele traz pra gente alguns dados importantes, que é a dimensão do problema, né? 1 milhão de pessoas se suicidam todos os anos, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. É a terceira causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 35 anos. Cada suicídio causa sérios impactos na vida de pelo menos 6 pessoas, ou seja, não é só a pessoa que é impactada, o seu entorno é impactado, né? Então a importância aí do setembro amarelo.
E aí ele chama atenção, que eu gostei muito desse cartaz, né, que ele fala assim, alguns sinais de alerta em crianças e adolescentes, né, o relato de solidão, de desinteresse em viver, sentimento de tristeza, perda de interesse pelas atividades habituais, irritabilidade, agressividade, a ansiedade, a mudança no apetite, alteração do sono, aversão social, presença de machucados, principalmente nos pulsos, né? E aí ela traz uma frase para a gente fundamental: viver é a melhor saída, né? E aí um detalhe que é interessante, né? Pensando nesse tema, aí a gente podia pensar assim, e aí, Cris, que repertório a gente poderia utilizar? Aí que agora a gente tem que pensar, nós já temos aí os textos principais, nós temos aí várias informações, e aí, como desenhar esse texto? Primeiro, a gente poderia pensar numa tese, né? Que eu acho que é muito importante a gente partir dessa tese, né? De que muitas pessoas na sociedade, ou seja, boa parte da sociedade, tende a minimizar o problema e não fala sobre a questão do suicídio, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente pode falar sobre a questão da prevenção, né? Que muitos da sociedade tendem a minimizar e não falar do suicídio. Das questões dos argumentos, né? Então, acho assim, os discursos vazios tendem a agravar a situação, né? A questão da sensação de solidão também agrava a situação do suicídio. O apelo das redes sociais também é muito forte, né? A sensação que a pessoa tem de que só ela está passando por aquele problema. E aí a gente fica pensando aqui no repertório. Quais repertórios poderia? Eu gostaria de sugerir aqui, né, apenas como sugestão, três caminhos, três repertórios que eu acho que poderiam encaixar nesse tema. Um deles é o 13 Reasons Why, né? Então, essa série de televisão, 13 Reasons Why, né? Que fala da culpabilização, né? Então, a gente pode tentar muito, ou seja, achar culpado, quem é o culpado, né? Então, achar culpado, não, a gente não tem que achar culpado, a gente precisa atacar o problema. Outro tema que poderia ser, outro repertório que a gente poderia utilizar, né, do livro Modernidade Líquida de Bauman, né, que ele vai falar da relação do homem com a efemeridade, né, uma sociedade que as coisas são efêmeras, que as coisas passam muito rapidamente. E ainda poderíamos usar, né, um repertório do senso comum, que o suicídio é visto como um tabu, né, e a ausência das relações mais efetivas na sociedade de hoje, né? Então, acho que poderia ser um caminho bacana para a gente trabalhar. Quanto à proposta de intervenção, acho que seria um caminho bacana, né? Falar assim da questão de que o Ministério da Educação poderia inserir grupos de estudos, né? Desde o fundamental até lá a faculdade, trabalhar a questão dos diálogos, em grupos de estudos em que os jovens pudessem falar sobre as suas dores, sobre as suas aflições, sobre as suas frustrações, né? Sobre as suas expectativas, a presença de psicólogos nas escolas, nos meios onde circulam jovens e adolescentes, né? Então, isso, alguns caminhos, são sugestões apenas, né? A gente espera que possa ajudá-los. Pessoal, grande beijo, sucesso a todos!